Bom dia, pessoal. Boa tarde, não sei. Seguimos com as nossas aulas online. Agora o professor vai fazer uma apresentação em PowerPoint com gravação de voz. Espero que vocês consigam entender. Bom, gente, esse é o nosso segundo capítulo agora das atividades à distância. No último, nós fizemos uma revisão dos capítulos que nós estávamos vendo em sala de aula sobre composição química do leite. Falamos sobre as proteínas, os carboidratos, água, minerais e tudo mais. E agora nós começamos propriamente com a parte de processamento. Como se processa o leite? O que se faz com ele e como se faz? E o primeiro processamento, por mais que não pareça, mas é propriamente no que se trata de transporte desse leite, tá? Como esse leite sai lá do produtor, sai lá da fazenda de produção ou de um pequeno produtor, tanto faz, e chega na indústria. Esse é o primeiro processamento. Além de, claro, das operações unitárias que envolvem em específico a produção de um produto de leite. Mas nós começamos pelo transporte. Em relação ao transporte, que é o que nós chamamos de fluxo do leite, tá? Eu pus aqui que é uma figura bastante antiga, mas ainda em algumas regiões ainda se utiliza. Não é muito comum na nossa região, tá? Mas ainda se utiliza. Embora na nossa região já se utilizou muito no passado, há 20, 30, 40 anos atrás. Há 20, 30, 40 anos atrás era comum nós vermos o transporte do leite do produtor até a indústria através de tarros, que são esses tanques aqui que vocês estão vendo em cima dessa carrocinha. Claro que nem sempre era transportado com cavalos, tá? Existiam caminhões abertos, caminhonetas abertas, onde esse tanque, né, esse tarro, desculpa, esse recipiente que o professor está mostrando aqui, era enchido com leite e transportado para a indústria, tá? Hoje em dia, praticamente esse tipo de transporte não é mais feito, não é mais realizado. Os tarros que eu até pus aqui no lado, hoje em dia eles são praticamente objeto de decoração, tá? Se encontra muito de cobre ou pintado de tom cobre com dourado para pôr flor ou qualquer outra coisa, mas não mais como transporte. Tecnicamente, nós temos que lembrar que esse leite que era transportado nos tarros, né, nesses tanquinhos aqui, eles não eram, ó, essa parte é uma parte importante, eles não eram refrigerados. Eles eram transportados em temperatura ambiente. Por isso que era muito comum, bastante comum, na época, há 20, 30 anos atrás, ou quando eram transportados em tarros, haver leite ácido, tá? O leite já chegava no laticínios com acidez elevada. Popularmente, acidez, meus queridos, é aquilo que se chama de leite azedo. O leite já era recepcionado azedo, já chegava ácido. Por quê? Devido à falta de refrigeração. Mais adiante, ainda nessa aula, a gente vai comentar que quem produz esses ácidos são as bactérias contidas no leite, tá? E essa aceleração do crescimento dessas bactérias é dada em função de temperatura. Na situação real e atual, o leite é transportado, na sua grande maioria, por esses tanques aqui, tá? Que são chamados os caminhões de transporte isotérmico de leite. Isotérmico, porque o que significa isotérmico? Eles não trocam energia, né? Isso está envolvido temperatura com o meio. Esses tanques não são refrigerados, diferente, por exemplo, dos caminhões frigoríficos de carne,
os caminhões de leite, eles não possuem sistema de refrigeração. Eles apenas mantêm a temperatura. Por isso que quando o leite entra nesses caminhões, ele já deve entrar gelado, lá da casa do produtor. O produtor ordenha o leite, armazena nos tanques de refrigeração e depois de refrigerado que carrega nesses caminhões aqui, tá? O sistema de carregamento também é muito mais simples. Estão vendo uma mangueira aqui? Essa mangueira serve para sugar o leite que está armazenado lá no produtor e também no final, quando o leite chega no laticínios, ele é descarregado também por mangueiras. Então é uma operação mais simples do que no passado, que era preciso manualmente encher esses tanques e esvaziar esses tanques. Hoje em dia o enchimento e o esvaziamento é feito de forma automática por bombas. Tudo bem? Quando o leite então chega no laticínio, ele é, como mostra aqui, conectado a uma mangueira e essa mangueira, através de uma bomba positiva, é descarregado para um tanque, na terceira foto aqui, ó, estou mostrando, para um tanque, e esse tanque mantém o leite refrigerado durante todo o tempo sob refrigeração, tá? Desde a coleta lá na fazenda, no produtor, durante todo o transporte e na chegada, na recepção da fábrica, da indústria. Agora, por que toda essa cadeia de frio, é necessária e obrigatória? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que a gente deve fazer e saber, existe o que chama de acidez normal do leite. E essa acidez normal do leite, ela é entre 14 e 18 Dornick. 14 e 18 graus Dornick. O grau Dornick, embora mais adiante em outras aulas eu vou explicar mais detalhado, Dornick significa acidez do leite. Existe lá no Brasil, se utiliza graus Celsius para temperatura, assim como nos Estados Unidos se usa o Fahrenheit. Tá? Existe a unidade Kelvin também, que é outra unidade de temperatura. E essa aqui é uma unidade de acidez única e exclusivamente para leite. Para leite não se usa miligramas por quilograma, miligrama por litro, porcento, nada disso. Se usa o grau Dornick. Dornick é o nome do camarada que inventou, que criou essa escala. Então o leite, quando sai da vaca, ele sai com 14 graus Dornick, podendo chegar até 18. E esse 18 aqui é o máximo que o leite pode ter. Acima de 18 graus, ele já é considerado ácido, azedo, ou seja, impróprio para consumo. Tá? Eventualmente, pode aparecer no laticínios leite com acidez menor que 14. Ora, como pode isso? Se uma vaca no seu estado normal, ela produz 14 graus Dornick. Então, como pode haver leite com acidez menor, né, boquinha menor aqui, ó, como pode haver leite com acidez menor de 14 graus? Não existe. Isso aqui é uma fraude, tá? É uma fraude. Mais adiante eu também vou falar. Existem produtores que adicionam ao leite bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, que é a popular soda cáustica, né? O hipoclorito de sódio, que é a popular quiboa ou água sanitária, para mascarar essa acidez. Às vezes o leite já está velho, já está ácido, então para mascarar ele adiciona esse inibidor de acidez, mas isto é proibido. Muito embora já se detectou esse tipo de fraude em várias situações, mas é proibido. Então o leite normal é de 14 a 18. De onde vem essa acidez, meus queridos alunos? Essa acidez vem do seguinte: eu comentei agora há pouco, e vocês bem sabem, que o leite possui os seus micro-organismos, que é a microbiota, que é a flora de micro-organismos que o leite tem. Independente de como ele foi ordenhado,
ele sempre terá micro-organismos. Na verdade, todo alimento no seu estado natural possui os seus micro-organismos. A carne tem os seus, os vegetais têm os seus e o leite também tem os micro-organismos deles, tá? Eu não estou falando aqui de contaminantes. Os alimentos podem ter micro-organismos de meio externos, tá? Coliformes fecais, por exemplo, é uma classe que podem contaminar o leite. Mas não é isso que eu estou falando nesse momento. Esses micro-organismos aqui são os micro-organismos naturais do leite, que são os mesófilos, acidófilos, as bactérias láticas e assim por diante, tá? São os naturais. Esses micro-organismos, por natureza deles, necessitam de alimento e a tendência é que eles procurem alimento. A tendência é que esses micro-organismos procurem alimento, que no leite tem, e o principal é lactose. Na verdade, qualquer micro-organismo ele busca água que o leite tem, já falei para vocês, tem um montão de água, uma atividade de água muito alta. Só falta ele buscar o alimento, e o alimento ele encontra a lactose. Inclusive, ele adora. A lactose é um açúcar, é um carboidrato, é um açúcar muito fácil de assimilação para os micro-organismos. Então, eles têm muito alimento. Portanto, o micro-organismo consome a lactose e ele gera alguma coisa. Vamos lembrar da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Nesse caso, o micro-organismo consome a lactose e libera e gera e transforma essa lactose em ácido lático. E esse ácido lático provoca a redução do pH, que é a acidez do leite. Olha aqui, ó, o professor escreveu errado pH, né? pH se escreve com P minúsculo e H maiúsculo. Então, vamos corrigir isso ali, tá? Então, ele provoca a redução do pH, que gera a acidez do leite. Vocês já sabem que quanto maior a acidez, ó, se a acidez aumenta, o pH diminui. Ou vice-versa. Se o pH diminui, a acidez tende a aumentar. Portanto, máximo de 18 graus Dorne do leite é o máximo de acidez que se pode ter. Se o leite estiver acima de 18 graus Dorne, significa que existem muitos micro-organismos, tá? Então, por isso que o marco de consumo, o máximo de consumo, a característica de leite íntegro se dá pela acidez. O máximo é 18, porque se houver até 18, se tem menos micro-organismos e, consequentemente, o leite será menos ácido, tá? Isso tudo aqui, meus alunos, isso tudo aqui ocorre em função de quê? De temperatura, tá? É a temperatura quem determina tudo isso. Se o leite estiver bem acondicionado, bem refrigerado, mantido sob refrigeração, os micro-organismos consomem menos lactose, que geram menos ácido lático. Tudo isso é muito dependente da temperatura. E de quanto tem que ser essa temperatura? Em toda a cadeia produtiva, desde lá da recepção, desde a ordenha, né, quando o produtor guarda o leite em casa, o correto é estar entre 1 até, opa, vou botar um acentozinho ali, até 10 graus Celsius, certo? Até 10 graus Celsius. Não adianta ter, mas professor, é 1, poderia ser 0, menos 1. Não pode ser 0 muito próximo a 0, porque muito próximo a 0 o leite iria congelar, tá? Então tem que partir de 1 até 10. Se eu garantir a faixa de temperatura de 1 a 10 graus, o leite estará íntegro, tá bom? Então, toda essa conservação, toda essa recepção de leite, ela é dada em função de temperatura, tudo
bem?